Então, eu acho assim, né, que eu acho, pelo que a gente passou, pelo que nós passamos, nós estamos num momento de memória, né? Verdade, a gente já tem, justiça não temos, temos pelo menos a Comissão da Verdade, falando nomes, né? Mas nós não temos memória. E se não tivermos memória, não temos futuro. Acabou. Não temos história. Nós temos história de Tiradentes, temos história, não temos história da agora. Né? A gente está com a questão de tombamento. Né? Nós estamos tombando a Casa da Morte de Petrópolis, onde meu irmão foi levado, pelo que até agora apuramos, nem temos certeza. Né? E da Casa da Memória, a usina de Cambaíba, né? Em Campos de Goytacazes, onde o próprio prefeito de Campos está conseguindo o tombamento. E o presidente da República não quer que isso aconteça. Ele diz que não vai remoer o passado. Não é? E o Fernando, ele tinha 26 anos, meu irmão. Era estudante de direito, estava trabalhando num órgão público. Não era nem uma pessoa que tivesse foragido, ou que tivesse. Não era. Fernando tinha vida legal. Fernando foi preso cobrindo um encontro com um amigo, com um companheiro que tinha vindo de Salvador, estava perdido. E a partir desse encontro, os dois desapareceram. Fernando tinha 26 anos. A minha mãe, meu pai era um médico sanitarista, a gente era uma família de classe média, progressista, de Olinda. Meu pai morreu com a morte de Fernando. Meu pai passou a falar, mas por que não foi comigo? Fui eu que criei esses meninos com essa liberdade. E meu pai teve um AVC e depois disso ele morreu. A minha mãe, que era filha de uma senhora era uma senhora de engenho, que os filhos do meu avô foram estudar no colégio, minha mãe estudava com tutora em casa. Minha mãe foi para a rua, minha mãe foi para a Argentina, minha mãe foi para os Estados Unidos, minha mãe foi para tudo o que é lugar nesse país para denunciar o filho desaparecido. Não é? E eu tinha sido presa antes do meu irmão, eu era mais velha que ele. Não é? Passei um ano presa, e nesse ano eu fui condenada pela Lei de Segurança Nacional a um ano, e tinha passado mais de um ano presa. Na minha segunda prisão, o Fernando já estava preso, já estava desaparecido. E eu tinha um filho de 5 meses, assim que um tio Denir. O meu era mais moço ainda, tinha 5 meses. Quando nós entramos no apartamento, o André estava no berço e deu os braços para mim, porque eu tinha chegado ali. Os caras estavam dentro, armados, dentro do apartamento. E não deixaram que eu chegasse perto dele, né? E eles pegaram ele e levantaram o André. Quando eles levantaram o André, foram em direção à janela do apartamento. E disse, vou jogá-lo. E ele começou a chorar, porque me viu gritando. Eu comecei a ter um ataque de gritar, não parar, não consegui parar de gritar. Eles me levaram para o DOI-CODE, que estava no Hospital do Rio, aqui na rua Tutóia, me levaram gritando, amarrada num carro. E quando chegou lá, eu fui colocada na cadeira do dragão, como todo mundo era colocado, e levava uma tória na mão e nos pés. E nesse momento, eu estava levando palmatória e tal, eu conto sempre isso, porque acho que é uma coisa para a gente pensar quem eram os torturadores e o que era. O cara que estava me torturando, chegou um amigo dele e disse, parabéns, nasceu sua filhinha, não é que linda? Acho que chamava Clarinha. E o cara transformou-se naquele demônio que estava me batendo, transformou-se no anjo, começou a dizer, é linda, minha filhinha, não sei o quê.
E quando o cara saiu, ele voltou para mim com aquela palmatória para cima de mim. E eu disse para ele: sua filha vai ser como eu. Eu quero que ela seja uma comunista. Gente, esse homem enlouqueceu. Não sei como ele não me matou. Ele me batia na cara com aquela coisa no corpo todo e eu gritava: não, não vai ser não, sua filha não vai ser não, como eu, pelo amor de Deus, para, você vai me matar. E a tortura leva a gente a isso, a perder a noção do teu corpo e da tua mente. Não é? Porque eu lembro de outra cena de tortura que eu fui para o dia da audiência e eles perguntam para cada um das pessoas o que você tem a declarar. E a maioria das pessoas que estavam comigo, o padre, o meu companheiro e tal, todos disseram nada a declarar. E eu resolvi dizer: não, eu tenho a declarar. Eu fui presa, fui torturada, vocês deram um choque na minha vagina, me deixaram nua, me penduraram num pau de arara. E fui dizendo e falando, e o cara suspendeu a sessão, o juiz, que era um juiz, 2 militares de um lado e 2 militares do outro, né? Uma sessão, é um julgamento como se eu fosse um militar, né? E ele parou a sessão e disse que não ia continuar, porque eu estava fora de mim, não sei o quê, e suspendeu a sessão. Foi todo mundo embora. Minha mãe estava lá, eu vim de Recife, todos foram embora, e eu fiquei lá, o cara dizendo para onde eu ia. E ele disse: você vai voltar para o DOI-CODE, de onde eu tinha vindo. E o cara tinha me dito: você vai lá e você fala o que você quiser, mas depois você volta para aqui. E eu disse: não, pelo amor de Deus, não deixa, não me levar para lá, me levar para o quartel que eu estava antes, mas não me leva para o DOI-CODE. E eu fui levada num carro. E nesse carro, era um carro da polícia que tinha um buraquinho. Eu fui olhando no buraco e fui vendo que eu ia voltar para o DOI-CODE, aqui na Tutóia. E quando entrou, eu lembro do pátio da Tutóia, do DOI-CODE, né? Quando voltou, eles me jogaram um capuz e me pediram para eu sair do carro. Ao sair do carro, uma voz veio no meu ouvido e disse assim: você voltou, Rosinha. Quando ele disse: você voltou, Rosinha, eu tremi da cabeça aos pés, eu não conseguia parar de tremer. A boca tremia, os braços tremiam, a perna tremia. E eu dizia: eu não quero tremer. E ele falava: tá com medo, comunista de merda, medrosa. E eu dizia: não estou com medo de você, mas não conseguia falar, porque a tortura faz isso na gente. A mente diz uma coisa, o corpo diz outra, e é terrível você passar por experiências limite, onde aquela pessoa é dona da sua vida e da sua morte. Eu pedi um dia ao torturador: me mate, eu não estou conseguindo, eu quero morrer. E ele me tirou o capuz e me disse assim: eu te mato se eu quiser e quando eu quiser. E vou te fazer em pedacinhos, por quanto tempo eu quiser. E isso era verdade, era absolutamente verdade. E eu, naquele momento, tive ódio dele. E hoje eu diria: obrigado. Obrigado por ter sobrevivido, por poder fazer depoimentos como esse, contar o que passei, brigar pelo meu irmão, né? O meu irmão, a gente está lutando hoje para que a usina de Cambaíba, onde meu irmão foi levado para ser incinerado num forno com 26 anos de idade. E a usina hoje é uma usina enorme, vai ser desapropriada. Aqueles bandidos que era o vice-governador do Rio de Janeiro, que é o dono da usina Cambaíba, só na usina dele, nas terras da fazenda, 278 camponeses famílias camponesas foram sediadas pelo MST. E a parte do forno não pode ser tombada porque não pode ser cultivada, né? São os fornos, estão lá os fornos, tudo quebrado. E o Guerra, que é o militar que falou sobre esse forno, ele foi lá e disse, aí, é só a gente olhar na internet, ele diz: naquele forno ali, eu levei a Ana Rosa Kuczynski e o marido dela, Wilson Silva.
Naquele outro ali, eu levei o Fernando Santa Cruz e o Eduardo Collier. Naquele outro ali, eu levei. E eu não conseguia empurrar eles para dentro do forno, que ficava com restos da cana queimando. Então, eu tinha 2 funcionários que ficavam para com a gente empurrá-los para dentro. E você ouvir isso em relação ao meu irmão, um jovem, cheio de idealismo, um pai, pai do filho do Felipe, o filho dele, que é o presidente da OAB, foi o presidente da OAB. Tinha, na época, 1 ano e 10 meses, quando o pai foi preso e desapareceu. A minha mãe virou uma guerreira nisso, e nós todos ficamos extremamente marcados, não só pelo que passamos, que eu passei, o meu companheiro passou, o meu filho passou, como aconteceu com o Fernando. E isso é para não remoer o passado? É hora da memória. Você vai no Chile, você tem centros de memória. Você sai como um visitante, você conhece o que aconteceu no Chile. Se você vai na Argentina, também. No Uruguai. E aqui no Brasil nós não temos o Museu da Resistência, uma coisinha desse tamanho, né? E não temos memória, o DOI-CODE está aí, do mesmo jeito. Hoje é uma delegacia que existe no DOI-CODE, onde morreram mais de 100 pessoas, onde o brilhante Ustra matava, né? E que eu fui torturada lá, não estou contando só que eu vi falar, eu passei por isso. Então, estamos aí dizendo que não é para rememorar, que não é para, pelo menos, fazer isso, contar a nossa história, rememorar a nossa história, para que todos os que nascerem e que vierem possam saber disso, conhecer, porque nós estamos perto de morrer. Agora, e essa história não foi contada, não foi denunciada, não tem memória esse país. E nós vamos lutar por isso, queira o Lula ou não queira, que isso é prioritário, ter a memória dos nossos mortos e desaparecidos. A Comissão da Verdade de Mortos Desaparecidos, a Comissão de Mortos Desaparecidos, até agora não foi, e eu sempre pensava que era esse ministro, e não é o ministro, é o presidente que não quer que isso seja seja instalada essa comissão, que já estava, que é para fazer isso, é para ter a memória, não é para dar mais a comissão que indenizou, que já foi, já tem muita gente que foi ouvida. Eu voltei no meu emprego. Eu, quando fui preso, eu era do assistente social do Banco Nacional de Habitação. Voltei, fui reintegrada, mas não apuraram a morte do meu irmão, não apuraram a usina Cambaíba, não apuraram a Casa da Morte de Petrópolis, o DOI-CODE está aqui. Isso é que a gente quer. É por isso a nossa luta, para que se conte a história real do Brasil, durante o golpe, que está há 60 anos. Essa história, a história do meu irmão, tem 50. Legal, Rosa. Olha, nós, mais uma vez, agradecemos muito esse depoimento. A gente sabe da tua dor, mas também da tua luta, né? Você também citou a sua mãe, e sua mãe que faleceu com 101 anos, não foi, Rosa? Foi. 107. Esperando e lutando. Em 97, ela falou para o Lula, né? Tá no Facebook, em qualquer lugar que vocês vejam, tem a mãe. A mamãe anda com 97 anos e fala, presidente, isso. Eu vim aqui, senhor presidente, exigir que seja apurado o que aconteceu com meu filho. Né? E disse, eu vou declamar para você uma poesia que uma mãe
que perdeu o filho na guerra do Paraguai, e ele não voltava, e ela acreditava que ele podia estar vivo, como eu acreditei, como a mãe dizia, como eu acreditei muito tempo, dizia, hei de vê-lo voltar, ela dizia, a mãe sentada na calçada. Hei de vê-lo voltar, ela dizia, o meu doce consolo, meu filhinho. Passa-se os anos e o véu do esquecimento, baixando sobre as coisas, tudo apaga, menos da mãe, no triste isolamento, a saudade do coração esmaga. Eu me lembro a primeira vez que Rosa leu isso para mim, declamou, enfim. É uma aula de história, uma aula de humanidade. Nós agradecemos mais uma vez muito, muito a tua presença aqui conosco, que nos traz luz e apesar de tudo, esperança. E eu abro aqui um parênteses meu, não é desse canal, não. Não é por isso que essa esquerda não me representa, tá? Não me representa. Jamais me representará uma esquerda falsa como essa. Eu estou falando isso, não é o canal, tá? O canal já foi claro aqui com relação ao editorial do canal, tá? Mas eu, enquanto cidadão, manifesto nesse sentido. Essa esquerda não me representa.